começou, já está online. Engraçado que ainda não atualizou na página do Facebook. Ó, no meu apareceu. Nada no Facebook. Apareceu aqui, Vanessa Pirola está online. Está online? Ah, beleza, já estamos online. Então tá. Deixa eu tirar o som, que é importante. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Ah, agora sim que eu vi o Face. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com todos vocês. Gente, eu vou pedindo para vocês, assim que vocês forem entrando, por favor, deem um oi para a gente, para saber quantos de vocês estão online, para a gente poder acompanhar e começar propriamente dito. Então, eu estou olhando aqui quantas pessoas estão online, ainda não veio atualização para mim, não sei quantas. Então, eu estou vendo aqui. Estou acompanhando. Boa noite, boa noite. Paula Pascal entrou. Oi, boa noite, Paula. Paula, boa noite. Que mais, gente? Boa noite, boa noite. A Paula tá assistindo várias das lives. Super obrigada, viu, Paula, por estar aqui com a gente mais um dia. Que mais? Gente, boa noite. Dia e noite, Beth. Ah, a Fabi entrou. Oi, Fabi. Boa noite. Que mais? Dri, está olhando seu celular aí? Quantas pessoas estão online? Eu me perdi aqui, tirando a Paula. A Paula, a Fabi. Quem mais? Boa noite, Paula. Quem mais? Quem mais? Boa noite, estou vendo a Paula. Quem mais? Para a gente começar. Live de qualidade temos que assistir. A Paula sempre muito gentil. A Paula agora começou um projeto super bacana. Obrigada, Paula, por compartilhar. O IBTED, e é um instituto multidisciplinar para as pessoas com diabetes. E fico super feliz que ela está junto com as meninas, com a Gabi. Oi, Rô. Ó, a Rô entrou, Adri. Oi, Anne. Boa noite, boa noite. A Anne, para quem não sabe, é da Associação do Instituto da Criança com Diabetes de Porto Alegre. A Rosana é da associação lá do sul também do Brasil e de Novo Hamburgo. Super boa noite. Maria Aparecida Menon, boa noite. Que mais? Ah, acho que a gente já tem um número substancial para a gente começar propriamente dito, né? Eu acho. Fabi, boa noite por ter entrado. Gente, não vamos começar a live? Então, vamos começar. Então, bom, mulheres fantásticas. Sempre, gentilmente, a Fabi fala isso. As divabéticas, somos todas nós divabéticas. Então, boa noite a todos, sintam-se abraçados ou abraçadas, eu não estou vendo todo mundo, mas sintam abraçados, se tiverem homens aqui, se forem só mulheres, como eu estou vendo aqui pelo oi, oi, oi. Super boa noite, gente. Bom, o dia de hoje, eu não sei se vocês se deram conta, ele é comemorado o Dia Nacional da Saúde. E a data foi criada com o objetivo de conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância da educação sanitária, despertando o valor da saúde e dos cuidados com ela. A saúde é um resultado de vários fatores, entre eles a questão da alimentação saudável, a inclusão da atividade física, entre muitas outras questões. Inclusive a questão do quem tiver doença crônica, que é a temática de hoje, ministrar os remédios e fazer o tratamento adequado. Mas essas orientações não têm sido muito aplicadas pela população. A pesquisa vegetal publicada em abril apontou que as doenças crônicas não transmissíveis são um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil e do mundo. No Brasil, as doenças são igualmente relevantes às doenças crônicas, tendo sido responsáveis, em 2016, por 74% do total de mortes, com destaque para as doenças cardiovasculares,
28%, neoplasias, 18%, doenças respiratórias, 6% e diabetes, 5%. O maior aumento é o da obesidade, que saltou de 11,8% para 20,3% em 2019. Ao considerar o excesso de peso, 55,4% dos brasileiros estão nessa condição. Então, pensando nisso, nós pensamos em fazer uma live sobre prevenção de doenças crônicas. E para isso nós estamos com duas pessoas muito bacanas nessa live, que são mulheres super poderosas, como a Fabi sempre fala, que está aqui acompanhando a live. Então, para começar pela ordem aqui da tela, eu vou começar pela Adriana Barreto. Adri, muito bem-vinda. Quem não conhece a Adri tem diabetes tipo 1. Ela é da Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético, então ela está sempre comigo nos encontros virtuais. Ela também hoje pode ser considerada influencer, mas muitas vezes ela não gosta nem de ser chamada de influencer, mas ela é influencer também. Ela, inclusive, ela tem um mestrado em Biologia Geral pela Faculdade de Medicina de Botucatu, e doutorado pelo Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências. Ela é educadora em diabetes, pela DJ, Relade SBD e DF. Então, super bem-vinda, Adri, espero que você curta bastante. E, a importância dessa live também, ela é uma gestante, então a gente vai falar um pouquinho, já que nós estamos também na semana da amamentação. Então, hoje ela é essencial nessa live. Então, muito bem-vinda, Adri. Obrigada. Obrigada, gente. Espero que vocês curtam bastante a live, que a gente possa trazer bastante conhecimento e também vocês agregar um pouco para nós. Tá bom. Bom, antes de anunciar a nossa outra participante, quero dar um beijo para Fernanda Laranjeira. Um beijão, já. Obrigada, arrasando como sempre na live. A Mônica Vale. Mônica, você está super sumida na nossa vida. Então, já te liguei algumas vezes, você não atendeu, por favor, me retorne as ligações, aproveitando para dar aquele baita puxão na pessoa. Mas, gente, Mônica, fale com a gente, por favor, tá? Volte para o grupo, tá? E agora, para a gente dar continuidade à live, a gente vai chamar a doutora Eliana Pirolo. Então, se vocês também não têm conhecimento, olha o sobrenome. Muito igual, né? Pirolo. Coincidentemente, ela é minha tia também, inclusive, e minha madrinha. Então, ela é duplamente responsável, inclusive, por boa parte da formação da pessoa, assim, de ser a pessoa que eu sou. Então, a doutora Eliana Pirolo, deixa eu colocar todas as credenciais dela, que ela tem várias. Ela é doutora em ciências pelo Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo, mestre em ciências pelo Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo. E ela, inclusive, a primeira formação dela, ela é cirurgiã dentista. E ela tem também especialização em homeopatia. Então, muito bem-vinda, Eliana. Boa noite a todos. Eu espero poder colaborar com algum conhecimento que eu tenha e vamos fazer uma noite bem interessante. Então, tá bom. Muito bem-vinda. Então, gente, para a gente começar, para começar, ó, duplicando. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem ainda continuar, quem está entrando agora, darem um oi para a gente ver quem está online e, ao mesmo tempo, fique à vontade para fazer bastante pergunta para a gente, tá? Então, para a gente começar, só para a gente linkar com a questão, por que a gente está falando sobre doenças crônicas? Doenças crônicas, bom, primeiro de tudo, e eu e a Eliana Pirolo, nós escrevemos um livro no ano passado, que foi publicado e foi lançado em novembro do ano passado, sobre prevenção de doenças crônicas. Depois a gente vai falar do livro. E aí, eu estive numa conferência da ONU em 2018, onde todas as autoridades comentaram sobre a importância de reduzir o sal, o açúcar, diminuir o consumo de álcool, entre muitas outras atitudes. E todas as delegações, todas as pessoas representantes dos países falavam sempre a mesma coisa. E as doenças crônicas, como eu acabei de falar, elas são uma das principais causas de morte no mundo inteiro. Então, a gente quis mostrar isso e ficou muito evidente agora na pandemia, porque tanto diabetes como as doenças cardiovasculares, elas são hoje responsáveis pela morte de muita gente quando a pessoa contrai a Covid-19. Então, a gente quis trazer essa live para primeiro saber, você que tem diabetes, como é que você pode prevenir as outras doenças crônicas? Se você não tem diabetes, como é que você pode também prevenir as outras doenças? E caso você tenha outra doença crônica,
também como prevenir as outras doenças. Então, a gente está trazendo todos vocês para a gente poder conversar. A Tatiana Morim é de Ponta Porã. Bem-vinda, viu, Tati? Então, vamos lá. E aí eu quero começar, então, com a Eliana, para falar com vocês e perguntar para ela que, então, essas doenças crônicas todas, incluindo cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão, câncer, doenças respiratórias, por que o número de brasileiros com essas doenças tem aumentado significativamente? Bom, para iniciar e ficar uma coisa mais didática, primeiro eu quero explicar o que significa doenças crônicas não transmissíveis. A gente chama de doença crônica não transmissível a causa principal de mortalidade e de incapacidade prematura. Isso acontece no mundo todo, inclusive no Brasil, e corresponde a 41 milhões de mortes no mundo. 70% dos óbitos diz respeito às doenças crônicas. Dentre elas, a que está no ranking é as doenças cardiovasculares, depois logo em seguida, nós temos que pensar em outra doença, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e também a obesidade. Pensando nisso, tenho chegado na faculdade, eu tenho lido muito trabalho que diz assim, que as doenças que são acometidas no adulto, elas são originadas na infância. Então, de que forma seria isso, originadas na infância? Então, um pré-natal mal feito, antes de conceber, a mulher não toma os devidos cuidados, então o bebê nasce com uma série de problemas, que isso persiste durante a vida toda. Então, hoje a gente tem percebido que as pessoas estão ficando longevas. Então, um homem de 100 anos hoje, ele foi uma criança no passado. Essa criança, de que forma a gente poderia sensibilizar as pessoas para poder evitar que as pessoas sejam acometidas dessas doenças crônicas? É justamente atuando nas mulheres antes de conceber essas crianças. Então, é importante salientar que nem sempre essa situação foi assim do jeito que está acontecendo. Tantas doenças crônicas acometendo os brasileiros e todas as pessoas ao redor do mundo. No Brasil, especificamente, em 1940, 69% da população residia em zonas rurais. E o que acontecia? O homem do campo, ele vendia os produtos da agricultura direto aos consumidores. De acordo com o avanço da industrialização, e o que aconteceu? A migração do homem que saiu da zona rural e veio para as grandes metrópoles, oferecendo trabalho, inclusive para a mulher começou a trabalhar, ajudar no sustento da casa, começou a mudar o perfil da mesa dos brasileiros. Então, o que seria isso? O homem do campo, ele já não vendia mais diretamente para o consumidor. O alimento in natura, ele passou por outros circuitos e começou a ser vendido pelas indústrias. Então, ele vendia diretamente para as indústrias e as indústrias começaram a fazer a transformação dos alimentos. Daí surge o termo trans, que a gente tem arrepios quando fala nisso, porque é justamente essas transformações é que causam tantos problemas de saúde aos brasileiros. Então, se no passado, em 1940, a gente foi constatado, através de muitos estudos, que o brasileiro era desnutrido, em todas as regiões brasileiras havia desnutrição, com a falta de vários micronutrientes, sódio, ferro, potássio, o iodo. Esses alimentos, o que aconteceu? Foram modificando na alimentação, foram introduzindo esses elementos, acabaram com a desnutrição. Em contrapartida, mudando o estilo de vida, ou seja, as mulheres passaram a trabalhar, e aí começaram, pela falta de tempo, para agilizar e otimizar o tempo, começaram a comprar, justamente nos supermercados, os alimentos transformados, os que são congelados, que são de mais fácil preparo, e isso que aconteceu? Começou a ver, a população começou a aumentar o peso, ganhar o peso, e a gente tem que entender o organismo como um todo.
Então, vamos supor, no ganho de peso, já se sabe que vai alterar a pressão arterial, vai aumentar o colesterol e triglicérides, vai haver, então, com o aumento de colesterol, triglicérides, aumento da pressão arterial, aí aumento também da resistência à insulina. Isso vai fazendo com que haja um maior risco de doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que pensar assim, nem sempre isso tudo aconteceu. Isso tem acontecido nas últimas décadas, onde houve a transformação dos alimentos. Então, o homem do campo passou a ser desvalorizado, e aí ele começou a vender os seus produtos in natura para as grandes empresas. E com isso, começou a haver o aumento do ganho de peso das pessoas. Só para você ter ideia, em cada 2 adultos, um tem sobrepeso. Em cada 3 crianças, uma criança já tem sobrepeso. Então, isso é super preocupante. Baseado em todos esses dados estatísticos, eu e a Vanessa começamos a pensar numa forma que a gente poderia ajudar a população brasileira, dando uma virada na saúde dos brasileiros, escrevendo um livro, justamente sensibilizando autoridades, sensibilizando, levando informação às pessoas. Eu acredito que quando a gente informa as pessoas, a gente empodera essas pessoas e elas têm direito a escolhas saudáveis. E a partir das escolhas saudáveis, nesse livro a gente fala tudo sobre nutrição, sobre atividade física, e a gente começa o nosso público-alvo são as mulheres que pretendem engravidar. E aí, mais tarde nós vamos falar sobre isso. E assim, de forma geral, sim, antes da gente entrar nesse quesito, e a gente vai, inclusive, chamar a Adri para falar, como é que a gente pode, então, evitar, de forma geral, as doenças crônicas, para as pessoas terem pelo menos uma primeira pincelada agora? Bom, para a gente evitar as doenças crônicas, você quer que eu fale atuando direto nas gestantes ou de uma forma geral? De uma forma geral, porque depois a gente vai para a gestante e aí a Adriana também pode falar. Então, numa forma geral, a gente tem que pensar na mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida não requer gastos financeiros, é apenas você começar a introduzir na sua vida alimentos mais saudáveis, a gente vai falar sobre todos eles, os alimentos saudáveis, e atividade física. Quando entra atividade física, existem 2 formas da gente conseguir liberar endorfinas no organismo. A gente libera endorfinas, que é aquele hormônio responsável por dar uma sensação de bem-estar incrível, que as endorfinas, elas inibem que você tenha ansiedade, evitam que você tenha depressão, elas melhoram a qualidade do sono, elas melhoram, ele é um tensor de peso, evita que você ganhe peso. Então, se a gente pensar em mudar no estilo de vida, em produzir atividade física e melhorar a nossa alimentação, são dados fundamentais para a gente dar uma grande virada e evitar que a gente tenha doenças crônicas. E essas doenças crônicas, elas podem, doenças crônicas, e independente da idade, a pessoa consegue prevenir boa parte delas, né? Porque a gente agora vai falar sobre o bebê. Mas acho que essas crianças, independentemente da idade que você tenha, dá para reverter, né? Exatamente. Ou independente da idade. Prevenir, né? E aí, falando nisso, e no bebê? Como é que seria o ideal do planejamento de um bebê para que ele não tenha ou adie o máximo o desenvolvimento dessas doenças crônicas? Bom, então vamos lá. A gente primeiro precisa atuar no psicológico para quem quer engravidar. A mulher que quer engravidar, ela tem que perceber que se ela realmente quer conceber uma criança pura, ingênua, totalmente dependente dela. Então, é um ser que está vindo ao mundo que vai ser dependente dessa mamãe. E ela tem que entender que a vida dela vai ter que mudar. Ela não vai poder curtir baladas, ela vai ter que viver de uma forma mais ativa, de uma forma mais saudável,
para preparar o organismo dela. Se ela pretende engravidar, ela precisa saber, em primeiro lugar, se ela realmente quer isso. Eu falo isso porque tem muita adolescente que fica apaixonada pelo primeiro namoradinho e acha que se ela engravidar, ela consegue casar, ela vai prender alguém. Então, eu posso dizer que um bebê não prende ninguém a ninguém. Já começa por aí. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem planejada, muito bem desejada, para poder tudo dar certo, para esse bebê vir emocionalmente estável, com uma saúde perfeita, física, psicologicamente. Então, em primeiro lugar, vamos lá. Preparar o organismo. Ela quer engravidar? Então, ela vai ter que ir a um ginecologista, ele vai fazer uma pesquisa de tudo que ela precisa, quais os exames que ela precisa fazer, quais as vacinas que ela precisa tomar, para ter um organismo perfeito. Por exemplo, vacinas, ela vai ter que se vacinar um mês antes de conceber essa criança, hepatite, varíola, varicela, rubéola, toxoplasmose, isso é super importante. Os exames todos, por exemplo, se ela tá fazendo um tratamento dentário, tudo que ela precisar fazer de exames de imagem que imitam radiação, que ela os faça antes de conceber um bebê. Então, antes da concepção, ela vai fazer a radiografia de tórax, as radiografias periapicais dos dentes, as mamografias, as tomografias, a pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis, enfim. O ginecologista vai orientar sobre a pesquisa, então, das doenças sexualmente transmissíveis, os exames anti-HIV. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Porque ela não pode ser acometida de nenhuma infecção que possa acometer o bebê. Se ela tiver algum problema, digamos que ela não faça uma pesquisa apurada e o bebê seja acometido por algum tipo de infecção, pode ter alteração genética, pode ter retardo mental, pode ter alterações físicas importantes, né, como malformações congênitas. Então, isso é super importante que ela vá consultar, vá se vacinar, para preparar o seu corpo. Agora, tem uma coisa importantíssima. Se essa pessoa que quer engravidar, ela é fumante, esqueça o cigarro. O fumo, ele é muito prejudicial, tanto para a mãe quanto para um bebê. Imagina, o fumo, ele causa vasoconstricção no útero, nos vasinhos do útero e na placenta. Então, se ela está grávida, o que vai acontecer? A oferta de sangue e de oxigênio vai ser pobre. Então, esse bebê começa a lutar para sobreviver e vai haver alterações no pulmãozinho dele, na árvore respiratória superior. Então, o bebê começa a ter, desde a sua formação, problemas pulmonares. Então, quando ele nasce, ele vai nascer com baixo peso. Crianças com baixo peso são propensas a doenças respiratórias. Então, um bebê que nasce com alterações pulmonares, na fase adulta, ela pode ter um DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Quando a gente fala das doenças pulmonares, das doenças respiratórias crônicas, a DPOC é um grande representante de um grande sofrimento, é uma doença muito séria, muito grave. Então, isso é de suma importância. O fumo, ele causa, além de problemas respiratórios, a mãe pode estar propensa a aumento de pressão arterial, alteração nos batimentos cardíacos, ela pode ter várias alterações no organismo em função do fumo. Então, se ela pretende engravidar, que abandone esse vício pelo menos 6 meses antes dela pretender conceber um bebê. Isso vai ser super importante. Existe uma pesquisa na Universidade de College, em Londres, que fala que 85% das mulheres que engravidam, elas tentam tirar o cigarro durante a gestação. Mas assim que elas têm um bebê, elas estão ainda amamentando o bebê, 86% delas voltam a fumar, que é uma judiação. Então, os bebês já se tornam fumante passivo, convivendo num ambiente com o nevoeiro da fumaça. Então, tome muito cuidado.
Se ela gosta de tomar a sua cervejinha, o seu uísque, sua vodka, seja o que for, nas baladas, pode esquecer. O álcool, ele é tão ou mais prejudicial que o fumo. Então, não se sabe a dosagem de álcool, se é uma dose moderada num happy hour, se é uma dose que é quando elas vão encontrar as amigas, né, quer dizer, num happy hour, ou uma dose semanal, ou uma pequena dose diária, ele causa estragos severos. Pode ter alterações genéticas, pode ter malformações congênitas, e o álcool, ele pode acometer o bebê, gerando a síndrome alcoólica fetal. A criança pode nascer com lábio leporino, com alterações genéticas, síndrome de Turner, de Klinefelter, e assim por diante. Então, tome muito cuidado. As mamães, se forem alcoólicas e nascem durante a gestação, elas fizeram uso do álcool, nós vamos notar um bebê hiperexcitável, hiperativo, ele sua muito frequentemente, é um bebê que não consegue dormir, ele é insônia, ele é agitado, ele tem choro sem causa, ele tem baixo peso, então ele vai ter uma série de problemas. E a criança com síndrome alcoólica fetal, ela não é prejudicada só na infância, ela leva isso pela adolescência, nas escolhas da sua profissão, é uma pessoa insegura, que pode apresentar hiperatividade, déficit de atenção na escola, então ele causa muitos desajustes sociais, ele pode ficar no futuro com distúrbios sexuais, uma série de problemas. Então, por favor, álcool e fumo, não, nem pensar se ela pretende engravidar, ela quer ser mãe, ela precisa abandonar esses vícios. Importante na alimentação, a alimentação da mamãe que está gerando a criança, ou mesmo antes de engravidar, é bom que ela já vai se acostumando com uma alimentação mais natural. Ou seja, ela tem que escolher alimentos in natura. O que seriam os alimentos in natura? Então, os representantes das frutas, as verduras, os legumes, são aqueles que não sofreram nenhum processo de transformação pela indústria. Ou seja, o homem do campo colheu, vai para as feiras e supermercados, ele passou apenas por empacotamento, alguns até por congelamento, mas só isso. Então, os tubérculos, as verduras, os legumes, as frutas, são os alimentos in natura. Então, podem usar e abusar desses alimentos. Alimentos minimamente processados são aqueles que sofrem processo de moagem, secagem, de escolha de partes de alimentos que não são perfeitamente digeríveis. Os minimamente processados também podemos consumir, que faz parte o arroz integral, o grão de bico, as leguminosas como o feijão, a ervilha, a lentilha. Todos esses fazem parte dos minimamente processados. Agora, evitar os processados. Os processados já começam, são aqueles que são incrementados. Vamos supor, uma conserva, um pepino, uma couve-flor, alguma coisa em conserva, onde é colocado sal, vinagre, açúcares. Então, isso você tem que tomar cuidado. Frutas em compota, por exemplo, pêssego em calda, abacaxi em calda, eles já sofreram processos, porque nele já existe o xarope de milho e frutose, que é altamente doce e altamente lesivo. É o chama resistência à insulina. Tem que tomar muito cuidado. O xarope de milho e frutose vai estar presente nos refrigerantes, no ketchup, na mostarda, nos sucos em caixinha, nos sucos desidratados, que a gente prepara refrescos, nos desidratados que você prepara bolo, para pudim. Então, tome muito cuidado, porque esses são os processados. E evita ao máximo, os ultraprocessados. Esses são os trans. Esses são incrementados. A gordura vegetal hidrogenada, açúcares, óleos. Então, por exemplo, quando você pensar em margarina, arrepie-se, troque a margarina pela manteiga. Faça escolhas saudáveis. Então, embutidos,
Tome muito cuidado com eles. Por quê? Na conservação do salame, quais são os embutidos? Salame, presunto, o peito de peru, manchê, todos esses, eles têm os conservantes chamados nitritos e nitratos. Esses nitritos e nitratos, quando a gente ingere, é transformado no nosso organismo, no nosso estômago, em nitrosaminas. E são substâncias que, se ingeridas constantemente, são altamente cancerígenas. Então, muito cuidado com embutidos e enlatados. Então, se a pessoa que ainda não engravidou, ela já começa a incrementar. Olha, eu vou largar o refrigerante, mesmo que for o zero. O zero contém uma quantidade muito grande de sódio e aumenta a pressão arterial. Então, a pessoa fala assim, eu tenho diabetes, então eu vou começar a utilizar o refrigerante zero. Então, refrigerante zero, cuidado, tem xarope de milho-frutose e tem muito sódio. Começa a haver alteração de pressão arterial. Cuidado. Bom, em suma, é isso. Se ela conseguir introduzir carboidratos complexos, trocar pelos refinados brancos, então, em vez do arroz branco, ela passa para o arroz integral. Ao invés de uma massa preparada com uma farinha de trigo normal, passar por uma massa integral, é muito mais importante. Por que o arroz integral, a massa integral? Porque a glicemia, o açúcar, ela vai subir de uma forma muito mais lenta, porque o arroz integral, ele é mais rico em fibras. Então, quanto mais fibras tiver o alimento, menor vai ser o aumento da glicemia, vai ser mais lenta. Isso acontece, por exemplo, com a batata doce. Então, tem uma série de dicas que a gente pode dar, inclusive foi escrita nesse livro, para pessoas com diabetes, para pessoas com outras doenças crônicas e para pessoas sãs, para evitar de ter qualquer tipo de outra comorbidade. Sim. Adri, agora tem que ouvir a Adri. Adri, me conta como é que está sendo essa gestação, de tudo que ela disse até agora, você está conseguindo fazer boa parte, conta aí pra gente. Uma aula, hein? Gostei. Já foi um puxão de orelha, porque vocês não sabem, mas um pouco antes da live eu estava comendo um pão com peito de peru aqui, ó. E a doutora viu. Então, dando uma resumida, assim, na gestação, né? Essa parte da preparação, que a doutora Eliana falou e tudo mais, eu fiz toda a preparação, mas o neném não vem quando a gente quer. Então, por mais que você se programe, eu fiquei 1 ano na tentativa. Quando eu engravidei mesmo, eu não estava com aquela glicada maravilhosa, não estava me alimentando da melhor forma, mas eu estava ali bem, porque eu sempre fui uma pessoa, por causa do diabetes, teoricamente saudável, nunca extrapolei muito, né? Então, eu fazia atividade física e comia bem, mas não era o ideal como eu tentei no começo, que eu comecei a me planejar. Mas depois que eu engravidei, que nem você perguntou agora, durante a gravidez é complicado, porque depois, assim, eu percebi da 20ª semana, é um desejo absurdo por carboidrato. A gente quer comer, dá vontade, e se você não come, é um mau humor, pelo menos comigo, né? Não sei se é geral, né? Se as outras mamães podem comentar aí. E é muito difícil mesmo controlar esses desejos, essas vontades. Até me levantou um ponto aqui. Eu imagino para uma mãe fumante, uma mãe que costuma beber, que nem a doutora falou, o quanto deve ser difícil você parar um vício, sendo que uma coisa boba como comer carboidrato, a gente já é difícil controlar, né? Mas é muito importante. No geral, eu estou conseguindo manter tudo bem. Mas sempre tem as escapadinhas que eu acho que também moderado ali, controlando, ok, né? É muito difícil. A gente, até na pandemia agora, ficou mais complicado. Eu que não estou esperando filho nenhum, a gente teve essa questão da ansiedade, o ataque da ansiedade, e a gente tem essa questão da necessidade mais por carboidrato, pelo menos eu também tenho. Então, as pessoas, inclusive, elas estão ficando mais obesas, assim,
São raras as pessoas, raras não, tem muita gente que eu ouvi de alguns médicos que conseguiram até emagrecer porque estão fazendo a alimentação dentro de casa e estão conseguindo fazer toda a alimentação tal, do jeito como deveria ser e que elas conseguiram reduzir. Mas eu acho que boa parte das pessoas continua, acaba procurando um vazio, porque estava sempre em trânsito, sempre se deslocando, sempre fazendo coisas tal, e de repente é como se o mundo tivesse acabado, a pessoa teve que se aprisionar em casa e ninguém estava preparado para passar por isso. Então a gente procurou mais por carboidrato e boa parte das pessoas aumentou de peso. Em uma das lives até sobre nutrição, eu comentei que os franceses, que são os franceses, eles aumentaram em 2,5 kg a pandemia, que, na verdade, eles estão mais controlados agora que a gente, mas eles ficaram nesses 3 meses, assim, eles engordaram em média 2,5 kg. E eles fazem uma dieta muito bacana, pelo menos no livro que eu li, falava da dieta, porque se eles exageram num dia, eles reduzem no outro para tentar compensar. Então, assim, a gente percebe que foi mundial. Então, eu acho que eu imagino que daqui a pouco vão sair vários estudos mostrando isso, que as pessoas aumentaram de peso, o que aconteceu com a saúde mental. A Fabi comentou muito aqui sobre a saúde mental, teve uma interferência muito grande. Então, e a Letícia Martins, oi, Lê, a Letícia, que não conhece, ela é editora da revista Momento Diabetes, um beijo para você, e ela escreveu: prevenção é um ato de consciência e constância. Boas informações. Quanto mais cedo adotarmos hábitos saudáveis, mais bem estaremos fazendo em nossa saúde. E é bem isso que a gente sempre tem que correr atrás. A Liliane está aqui também, da ABAD, da Associação de Botucatu, junto com a Adri. Eu não tenho diabetes, mas sou obesa e propensa ao diabetes. E essa semana ela teve uma TPM avassaladora. Quero comer todos os carboidratos do universo. A gente vai fazer assim para a Liliane. Ela come na minha frente ela come. Na sua frente ela come. Lê, meu Deus do céu, hein, Lê? Uhul. Mas, assim, a Cláudia, deixa eu aproveitar e deixar uma boa noite para a Cláudia Terence, da Associação de Birigui, o Edivaldo, da Associação Sempre Amigos de Indaiatuba, a Tatiana Morim está aqui insistindo com a gente, eu acho que era uma boa a gente conversar com ela, para falar para a doutora Eliana comentar. O diabetes tipo 1 também é uma doença crônica, mas ele tem, na verdade, é uma doença autoimune. Então, hoje, não tem como a gente prevenir o diabetes tipo 1. Claro que existem formas que a gente sempre tem que fortalecer o nosso sistema imune, mas a gente não sabe ainda qual que é o gatilho. Tem um gatilho emocional em muitos dos casos e acabam desembocando no diabetes tipo 1. Mas a gente ainda não sabe o que acontece dentro do nosso organismo para que a nossa insulina que nós produzimos, que eu também tenho diabetes tipo 1, assim como a Adri, elas reconhecem a insulina como invasor e combatem ela até que se extingue por quase completo. Pelo que eu estou vendo nos estudos, tem ainda gente que tem um pouquinho de armazenado a insulina que produz. Mas o tipo 1 é totalmente diferente, não tem ainda um motivo, alguém que descobriu como é que surge no organismo, como outras doenças, não é só diabetes tipo 1. Tem a tiroidite de Hashimoto, que é o mesmo princípio. Tem o lúpus, que é o mesmo princípio. A doença celíaca é o mesmo princípio. As outras doenças, como a intolerância à lactose, também é o mesmo princípio. Então, são doenças que, assim eu acho, se um médico, um pesquisador descobrir a cura de uma delas, vai acabar descobrindo de muitas outras, porque o mecanismo é igual. Então, é isso que acontece. Então, não tem como prevenir. Então, eu lembro que quando eu tive, e acho que a Adriana deve ter passado por isso, quando a gente descobriu o diabetes tipo 1, eu tinha já 18 anos. E aí, eu perguntei, mas mãe, o que aconteceu com você para ter desembocado isso? E, na verdade, não era uma doença que foi passada de pai para filho. Não, porque é uma doença autoimune. Deve existir, talvez, uma mutação genética para desembocar dessa doença autoimune e ter propiciado essa doença autoimune. Mas não tem algo que você fala, nossa, porque o meu pai tinha, porque minha mãe não, ninguém da minha família tinha diabetes tipo 1. Então, a gente não sabe como surge.
E aí, ela até ela perguntou se daria para prevenir o diabetes tipo 1. Eu estou errada? Queria até que você falasse, Ana. Eu poderia falar sobre isso? Claro. Eu gostaria de quem está nos ouvindo procurar os trabalhos que foram escritos pelo Dr. Cícero Coimbra. Ele é a maior sumidade ele é o maior estudioso de vitamina D no Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Eu tive o privilégio de assistir uma aula dele, ele é espetacular. Ele fala sobre a vitamina D como uma propriedade fora de série. Foi constatado, Vanessa, que todas as pessoas que têm doença autoimune e outras doenças em si, eles são responsáveis, ou seja, quando a vitamina D ela não está em nível basal suficiente para o organismo, ou seja, a vitamina D, ela nem é vitamina. Na realidade, ele é um hormônio, porque ela tem a mesma estrutura molecular de um hormônio esteroide. Ela foi chamada de vitamina D porque, na época, isso foi na década de 30, o que aconteceu? Existiam crianças na Europa, países muito frios, e nos Estados Unidos da América, que eram acometidas por raquitismo. Então, o raquitismo, para quem não sabe, é uma doença onde a criança não consegue sintetizar o cálcio, e o cálcio é importante na formação dos ossos longos do organismo. Então, a criança tinha dificuldade de sintetizar o cálcio. E aí, 2 pesquisadores começaram a perceber como é que nós vamos acabar com isso, porque as crianças ficavam com deformidades muito grandes no raquitismo, e eram adultos que tinham um aspecto mirrado, com várias deformidades ósseas, provocados até por, como faltava cálcio, então existia consecutivas fraturas nas pernas, nos braços. Então, esses 2 pesquisadores fizeram um trabalho magnífico, e eles descobriram que no norte da Noruega, as crianças que se alimentavam com bacalhau, elas não eram cometidas pelo raquitismo. E aí tiveram a ideia de extrair o óleo de fígado de bacalhau e começaram a injetar esse óleo de fígado de bacalhau, fabricar e dar para as crianças nos Estados Unidos da América e em toda a Europa. E isso acabou com o problema do raquitismo, o óleo de fígado de bacalhau. E o outro pesquisador não se baseou só no óleo de fígado de bacalhau. Ele começou a perceber que os pescadores da Noruega, que iam para locais onde eles eram expostos ao sol, o sol sintetizava uma substância que evitava que tivessem o raquitismo e que evitava uma série de doenças. Então, eles perceberam que os pais, por exemplo, que trabalhavam na época da industrialização, na década de 30, 40, os pais ficavam confinados nas fábricas e deixavam os filhos trancafiados nas casas. Então, essas crianças que ficavam privadas do sol é que tinham raquitismo. Então, ficou comprovado que a falta do óleo de fígado de bacalhau, ou seja, da vitamina D e do sol, é que evitavam essas doenças. E aí chamaram de vitamina D, porque na época já tinham descoberto a vitamina A, algumas do complexo B, a vitamina C, chamaram de vitamina D. Mas desde 1932 já se sabe que ela não é vitamina, ela é um hormônio. E ela tem receptores no corpo todo, para todos os órgãos. Ela é multifunção, ela é extraordinária. Então, falando sobre o sistema imune, ela é o regulador do nosso organismo, do nosso sistema imunológico. E quando ela está em baixa, como o doutor Cícero Coimbra, ele é um grande estudioso, e no consultório ele começou a pegar muitas pessoas com esclerose múltipla, com doenças autoimunes, como lúpus, diabetes tipo 1, e pôde perceber que todos os seus pacientes estavam com um nível muito baixo de vitamina D. E aí ele começou, existe dosagem certa, o normal é de 40 a 100 nanogramas por mililitro, quando você faz o exame de sangue, né, da vitamina D. Eu não vou falar sobre prescrição, sobre isso, eu acho muito importante as pessoas assistirem no YouTube o doutor Cícero Coimbra,
que fala com uma propriedade incrível sobre a vitamina D. Aí ele fala sobre dosagem, qual é a dosagem importante para deixar o nosso nível basal, porque não sei se vocês sabem, a vitamina D, ela é lipossolúvel, então ela fica no tecido celular subcutâneo. Então, para pessoas de 0 a 60 quilos, é uma dosagem, acima disso já é outra diária. Só que é super importante falar, a pessoa de pele clarinha, que se expõe ao sol, ou seja, ela coloca um biquíni, um short, ela fica deitada na horizontal, durante 10 minutos no sol, ela fabrica 10.000 unidades internacionais de vitamina D. A pele consegue sintetizar. Uma pessoa de tez mais escura, às vezes demora 1 hora ou 1 hora e meia para sintetizar a mesma coisa de uma pessoa de pele clara, por causa da pigmentação. E pessoas mais velhas, também pelo envelhecimento da pele, têm mais dificuldade de sintetizar a vitamina D. Então, a exposição ao sol é maior. Mas quando a pessoa se expuser ao sol, não é com filtro solar. Então, o que está acontecendo nessa grande pandemia? Por que as pessoas estão adoecendo de uma forma absurda? Além de ganhar peso pela comida industrializada, deixaram de andar e caminhar ao sol, porque a gente vive em grandes metrópoles e só tem arranha-céus que tira completamente o sol. Um prédio faz frente ao outro, você não tem mais sol. Se você for olhar Recife, você fala, nossa, eu moro num país tropical. Nossa, todo mundo pensa, que maravilha Recife. Se você olhar Recife, é um prédio atrás do outro, acabou o sol de todo mundo. Então, as pessoas, no Nordeste, também já foi medido o nível sérico de vitamina D, está muito baixo. Então, o que acontece? Se as pessoas estão com a imunidade baixa, é claro que elas estão mais propensas a pegar vírus, inclusive o Covid. E não sei se vocês sabem, foi feito um estudo por um médico norte-americano que veio a falecer no dia 12 de maio, ele fez um estudo fantástico com 780 pacientes, e ele conseguiu medir o nível sérico de todos eles que estavam internados, e observou que todos que estavam com Covid-19 estavam com nível sérico de vitamina D abaixo de 30. Tinha 17, 18, 20, então, nível muito baixo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos pegando doenças dos animais, dessa vez foi, acredito que do morcego, do Covid-19, porque nós estamos com a imunidade muito baixa. Nós deixamos de caminhar, de tomar sol, e ainda mais na pandemia, ficamos confinados, todo mundo com medo, cada vez mais encerrados dentro de casa. Então, o nível de vitamina D cada vez mais baixo. Eu não sou sumidade para falar sobre esse assunto, mas o doutor Coimbra, doutor Cícero Coimbra, sim. Então, se vocês quiserem entrar em contato com ele, ou assistir no YouTube, ele deu uma reportagem fantástica para a Lei da Nagli, e ele fala tudo sobre vitamina D, e eu acho que vocês com diabetes é muito interessante, porque ele ensina, sim, a prevenir-se contra doenças autoimunes. Principalmente uma pessoa que já tem uma doença, ela é mais suscetível a ter outras. Então, se o nível de vitamina D, nível sérico estiver equilibrado, é muito mais difícil a pessoa ter uma outra comorbidade. Que fica aqui doutor Cícero Coimbra. Tá bom, obrigada. Deixa eu dar um beijo na Ana Maria, que ela é uma pessoa fofíssima, da cidade de Fati, lá da Associação de Tanguá, para Maria de Jesus, que é da Associação também de Nova Friburgo, um beijão para você. E vamos continuar aqui. Além da vitamina D, eu acho que era legal a gente também dar uma pincelada sobre a questão da alimentação para gestante, na verdade não alimentação, mas a gente falar um pouquinho da atividade física para gestante. Eu lembro do livro, nós escrevemos e entrevistamos 2 educadores físicos, o Heráclito Viana e o Winston Boff, para falar sobre isso. Quais que são as atividades físicas bacanas que a Adriana pode fazer, e ela teve que interromper agora na pandemia, o que foi muito ruim também para ela, né? Você quer que eu fale sobre isso? Isso. Bom, qualquer pessoa, agora em tempos de pandemia, não vai dar para precisar, porque assim, no livro, a gente cita todos os trimestres, né? No primeiro trimestre da gestação, o que é importante? É a fase que a mulher tem mais enjoos, ela está mais com muita sonolência, ela está indisposta, com problemas
digestivos, porque geralmente vomita. Então, é importante não fazer nenhum tipo de exercício que exija concentração. Por exemplo, eu não vou falar para ela meditar, porque ela vai dormir meditando, é isso que vai acontecer. Então, seria importante exercícios na água. Uma hidroginástica seria fantástica. Em tempos de pandemia, existem alguns exercícios que pode fazer para quem tem banheiro em casa, uma banheira morninha, é sensacional. Para evitar entorses, para proteger os ligamentos, para deixar a musculatura sempre aquecida. Isso é muito importante. Mas, assim, é legal que, mesmo na primeiro trimestre, você pode fazer uma associação de exercícios aeróbicos, então você pode andar 30 minutos de caminhada. A Organização Mundial da Saúde já preconizou que 150 minutos de ginástica, de atividade física por semana é mais do que suficiente. Quer dizer, as caminhadas, se você caminhar 30 minutos durante 5 dias consecutivos e ininterruptos, o importante do exercício é a regularidade e a frequência. Você fala, eu vou fazer um dia, você faz na sexta-feira, na segunda-feira, aí você vai fazer na próxima segunda-feira. Não, você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O sábado e domingo você pode deixar para fazer coisas mais leves ou descansar. Mas é importante a frequência e a regularidade. Então, você pode fazer 3 vezes por semana caminhadas, e 2 vezes por semana você pode fazer exercícios resistidos. Agora, em tempos de pandemia, que a gente não pode frequentar a academia, você pode pegar pezinhos, sei lá, pode ser uma garrafinha PET para fazer um pouquinho de musculação, uma pequena caneleira que tenha 2 quilos para você fazer exercícios para os glúteos. O importante, assim, é você tentar manter ligamentos saudáveis, sem entorses, sem contusões, tentar manter a musculatura saudável. Nós não vamos conseguir em casa hipertrofiar a musculatura, aumentar a massa muscular, mas pelo menos não vamos perdê-las. Isso é importantíssimo. E fazer também exercícios de alongamento. Alongamento é muito importante para proteger. Então, assim, a gente tem que evitar, pessoas com mais idade, tem que evitar a osteoporose. Então, se ela fica confinada em casa, sem exercício nenhum e sem exposição ao sol, ela vai ser uma forte candidata à osteoporose. Então, assim, os exercícios resistidos, com pequeno peso, fazendo esse movimento, ou seja, o que é atividade física? É qualquer movimento corporal provocado pela musculatura esquelética, onde o gasto energético é maior do que se estivesse em repouso. Então, qualquer movimento que você fizer, que você está gastando energia, você está andando em casa, você está levantando e sentando, você está subindo e descendo escada, está fazendo step, é exercício. Então, é importante proteger a musculatura para proteger o osso embaixo dessa musculatura, evitar que você tenha osteoporose. Então, resumindo, na gestação, eu acho que seria interessante alternar exercícios aeróbicos com exercícios resistidos e de alongamento. E se a pessoa tiver condições, tem uma piscina em casa ou uma banheira de hidromassagem em casa, bárbaro, você pode fazer exercícios dentro da água aquecida. E aí, Dri, me conta, o que está fazendo? Preciso de uma banheira em casa. Então, eu engravidei meio ao caos se iniciando, né? E eu era uma pessoa ativa, eu ia na academia pelo menos 3 a 4 vezes por semana, e quando podia ia mais, que eu gostava. E daí eu descobri a gravidez e a minha obstetra, ela conversou comigo e tal, falou, pega leve e tal, e eu fiquei com receio, eu imagino que aconteça isso com várias grávidas. Eu fiquei com medo de ir para academia, até porque não era nenhum personal, não era nada, uma academia comum, uma academia boa, mas uma academia comum. E de alguém não saber lidar comigo. Então, eu meio que parei no primeiro trimestre. Então, eu falei, vou manter só uma caminhada. Eu continuei indo na academia e ficava só na esteira. Sem correr, sem fazer nada. Mas logo veio a pandemia, assim, questão de 2 semanas, fechou tudo. Então, eu parei de vez. E no começo da pandemia, estava todo mundo muito assustado. Agora as coisas estão um pouco mais entendendo melhor como que a gente pode agir, né? Eu não saía de casa mesmo, eu fiquei 40 dias dentro de casa sem ver ninguém.
E dentro de casa, não dá vontade de fazer comigo. Teve gente que até melhorou a condição física. Eu não fiz nada mesmo. Eu não tive nenhum sintoma desses de gravidez, não tive enjoo, não tive nada. Se eu não tivesse atrasado a menstruação, eu nem ia saber que eu estava grávida. Mas eu realmente não tinha ânimo de fazer as coisas. Não, eu estava em casa, estava deprimida, não queria fazer atividade física, nada. E daí foi passando o tempo, daí um pouco foi o relaxo depois, porque do mesmo jeito que você se adapta e fazer uma atividade física e não quer parar mais, quando você fica um tempo sem fazer, é muito difícil voltar para a rotina. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu não tinha coragem de fazer alguma coisa. E foi passando o tempo, né? E nisso eu percebi que realmente foi mudando, que questão de peso eu não ganhei tanto, mas eu percebi que eu fui atrofiando. Então, assim, movimentação foi ficando difícil, foi ficando tudo mais difícil. E já estava na hora, já estava no segundo trimestre aí da gravidez, eu tinha que voltar a fazer alguma coisa. Então, eu voltei a fazer um pouco de caminhada, até que liberou as academias aqui na minha cidade. E a academia que eu frequento foi uma das que liberaram, e eles me tranquilizaram um pouco. Então, assim, com todas as restrições, né? Então, você tem que agendar o horário para ir. A vigilância, acho que é a vigilância sanitária, né, que vai lá avaliar o ambiente. Então, são no máximo 30 pessoas. Bicicleta ergométrica, você gosta de fazer? Não. Não. Não, mas a espera vai ver. Bicicleta ergométrica é legal, nadar, pedalar, é legal. É que agora, em tempos de pandemia, vamos nos contentar, pelo menos encaminhadas, ao ar livre, se for melhor ainda, com máscara, com todos os cuidados possíveis, né? Eu ainda agora tenho o benefício de ter voltado, né? Então, assim, tá bem legal lá, por exemplo, que eu comentei, eu não sei como que é em São Paulo, em outros lugares, mas se agenda o horário, não entra todo mundo de uma vez, tem vários professores disponíveis, cada uma hora para a higienização do local e cada um obrigatoriamente tem que limpar o seu equipamento. E leva sua garrafinha com água, não tem como beber água de lá. Então, assim, passou uma tranquilidade para mim, então eu voltei. Então, são 3 dias de... Eu estou fazendo um pouquinho diferente do que a senhora comentou. São 3 dias de musculação com alongamento e 2 dias de só esteira, que eu fico caminhando um pouquinho. Não fui todos os dias ainda, mas é a pretensão, mas estou indo. Porque eu também aconteceu de não estar muito bem, não fiquei muito bem esses dias, não consegui todos os dias. Se você conseguir pelo menos 3 vezes na semana, tá muito bom. Vamos melhorando, assim. Mas aconteceu tudo ao mesmo tempo. E aproveitando, aconteceu, por exemplo, da gravidez, eu não tive sintomas, como eu falei. Mas eu perdi completamente a vontade de comer carne, por exemplo. Então, juntou tudo isso, que comer carne para mim é um sacrifício. Então, eu perdi um pouco aí dessa parte de todas as vitaminas e uma proteína, que eu não estava adaptada, não sou vegetariana, não sabia o que comer. Mesmo tendo uma nutricionista comigo, é muito diferente você mudar a alimentação da noite para o dia. Então, assim, eu parei a atividade física, não conseguia comer carne, assim, comia, mas muito menos do que eu estava acostumada. E verdura escura, essas coisas, que era uma coisa que eu tinha rotina de comer, eu também parei. Então, eu fui voltando aos poucos. Eu falei, não, tô grávida, agora que eu tenho que me cuidar, né? E devagar eu fui voltando. Mas aconteceu tudo ao mesmo tempo. E eu tenho que ficar de olho, porque não depende só de mim agora, né? Eu tenho que cuidar da... Claro. E esse planejamento, Dri, o que você acha que, assim, ao longo desses próximos meses, como é que você, antes de vir o neném em outubro, a Micaela, inclusive, o que você vai querer? Você vai continuar fazendo exercício até quando você puder? Comenta isso, porque depois eu queria comentar sobre a amamentação, né? Sim, não, eu pretendo continuar, até porque agora eu voltei, já voltei a gostar de novo. A minha alimentação melhorou agora também, mas, que nem eu até comentei com a avó hoje à tarde, algumas coisas no terceiro trimestre começam a incomodar um pouco a gente. Eu vi que é um pouco geral, não com toda grávida, mas não sei se é o fato de eu ser pequenininha, baixinha e tudo mais, eu comecei a sentir muita dor na pelvis. Então, assim, a academia não é tão fácil quanto era antes da gravidez. Então, tem dia que você acorda com muita dor. Eu faz 3 dias que estou com muita dor mesmo. Mas, se eu pudesse, se der para continuar, eu vou continuar, sim, com atividade física.
E a alimentação nem se fala, né? Tem que manter tudo certinho. E agora a gente aproveitando a questão da amamentação, a gente está na semana da amamentação. E o que você está pensando, Dri, o planejamento seu com relação a esse período? Porque a gente sabe, e é uma reclamação que eu já ouvi de muitas mulheres com diabetes, que quando você amamenta, a glicemia cai também. Como é que você vai fazer esse planejamento? Sim. A minha intenção é livre demanda, né? Então, acho que a maioria das mães é essa, né? Mas realmente, eu li bastante, procurei bastante. Eu tenho esse receio da hipo, mas ao mesmo tempo eu tenho um resguardo que eu uso a bomba de insulina que tem aquela suspensão na previsão de uma hipo. E isso me traz muito conforto. Tanto que durante a gestação toda, eu não tive nenhum por cento de hipoglicemia direito. Se somar o tanto de horas que o sensor dá lá, não dá nem 2 horas, assim, em 27 semanas de gravidez. Então, é um resguardo que a gente tem, uma tranquilidade a mais. Então, eu acho que não vai ser um problema tão sério. Mas também já conversei com a obstetra, alimentação adequada, tem que estar sempre preparado, tomar cuidado para amamentar sozinha e hidratar muito. Hidratação é o principal, porque realmente desidrata muito, né? Mas a minha intenção é amamentar o máximo que eu conseguir, se possível, né? Eu estava vendo aqui. A Micaela já está grandona aqui. Não sei não se eu vou dar conta só com o peito, não, viu? Ela tá grandona. Mesmo aplicada certinha, ela tá grandona, beleza? Bom, depois você vai comentando, a gente vai querer saber, com certeza, né? E a Thalita até escreveu aqui pra gente que ela descobriu diabetes depois da gravidez, você viu? Hoje em dia tenho muita vontade de ter outro filho, mas tenho muito medo por causa do diabetes. Eu acho que passa em todas as cabeças de todas as mulheres com diabetes do quanto é difícil ter um neném, né? Não adianta, isso a gente já fez até uma live sobre gestação, tudo, e realmente é um medo muito grande, né? Então, claro, para conseguir tudo que a doutora Eliana falou na questão do planejamento desse nenê, quem tem diabetes ainda tem que fazer outros planejamentos, porque precisa ter uma equipe, muitas vezes multidisciplinar, para fazer um acompanhamento correto, porque, como a Adriana comentou desde o início, precisa fazer a regulação da insulina, se não me engano, a cada mês ou a cada trimestre, dependendo da fase da gestação que ela está. Então, é muito difícil lidar com isso, né? E tem que fazer várias picadas. E você tem o sensor, não tem? Tem sim. Então, o sensor já ajuda bastante para saber a tendência da seta, se está subindo, se está descendo, e aí para ela ter a menor variabilidade glicêmica, para ela ter uma gestação mais tranquila. Isso faz toda a diferença, né? Tomara que você consiga, Adriana, amamentar o seu bebê no seu seio materno, porque, não sei se você sabe, a minha primeira formação, eu sou odontopediatra, então a amamentação é uma coisa, assim, extraordinariamente importante para o bebê, tanto no aconchego, porque ele está no seu colo, ele se sente emocionalmente satisfeito, e o fato de estar sugando o seu mamilo, esse movimento que a gente chama de ordenha, ele vai fazer com que haja todo o desenvolvimento da musculatura facial perfeita. Então, esse movimento para ele sugar o seu, porque o orifício do mamilo é super pequenininho, então ele vai fazer uma força muito grande nesse movimento de ordenha, para ele captar o leite. Ao passo que quando você começa a dar mamadeira, o orifício da mamadeira, do bico da mamadeira é muito maior. Então, ele começa a tomar o leite muito rápido e, com isso, começam a haver uma série de problemas. Ele engole rapidamente para não engasgar, ele começa a ter deglutição atípica, aí ele começa a interpõe a língua, interposição de língua. Então, quando ele for maiorzinho, começa a ter problemas de oclusão nos dentinhos. Ele vai ter mordida aberta anterior, além do que ele vai ser emocionalmente insatisfeito, porque ele não está no seu colo, sentindo todo o aconchego da proteção, né? Então, se Deus quiser, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Ótimo. Queria deixar um recado para o pessoal aí que falou que tem medo de engravidar e tudo mais, de diabetes. Eu sei que cada caso é um caso, mas eu tinha muito receio, eu imaginava que ia ser completamente diferente a gravidez, e uma coisa que eu nunca consegui em 25 anos de diabetes foi uma glicada de 5,6 hoje em dia, gente. Então,
às vezes a gravidez, ela facilita algumas coisas e te dá uma maturidade que você não tem, às vezes, antes. E eu pretendo levar esse controle mais para frente. Então, medo dá, mas é só enfiar a cara e tentar, gente, porque dá certo e melhora, às vezes, o controle, que nem aconteceu comigo. É claro que agora, depois das 20ª, não sei quanta aí, semana, dá uma bagunçada. Mas mesmo assim, hoje em dia eu me considero muito mais regulada com a minha diabetes do que antes de eu engravidar. Você tem uma preocupação maior. De uma forma dativa. Você está pensando no ser que você está gerando. Isso é importantíssimo. Muito legal. É diferente, é uma maturidade diferente, né? Sem dúvida. Ela está lidando com essa gestação numa pandemia, onde a gente, para lidar com toda essa parte emocional, essa questão de ficar confinada, essa complicação de sair, de fazer todas as coisas, é super complicada agora, porque a gente está lidando com outros desafios. E falando nesses desafios, eu queria... Desculpa interromper, mas ela um dia vai poder contar para a Micaela como foi interessante a gestação, que a Micaela foi desenvolvida, gerada e desenvolvida numa pandemia. Ela vai poder escrever um livro sobre isso, né? Vamos escrever livro. Vai entrar para a história, né, gente? Essas criançadas que estão vindo aí. E tem muita gente grávida, hein? Tem muita gente grávida. Verdade. Tem, sei disso. E aí, inclusive, eles têm uma questão de comportamento. Um monte de gente se separou e outras pessoas não, ficaram mais próximas, né, os casais. Então, existiu tudo nessa pandemia também. Então, quem não se suportava muito, que agora ficou mais junto, ficou pior a situação e está pedindo agora a separação. Agora, tem gente que se dava super bem e aproveitou para ficar mais tempo junto e realmente é bacana. Eu conheço casais que estão super felizes, assim. Então, a gente realmente são desafios que foram colocados para a gente. E agora, voltando para a questão da prevenção de doenças crônicas, para a gente ir para a parte final da live, eu gostaria muito que a doutora Eliana falasse para as pessoas o que as pessoas têm que fazer hoje para conseguir retardar o aparecimento ou de outras doenças crônicas, ou se ainda não tem, adiar o aparecimento delas ou prevenir o aparecimento delas, para a gente sintetizar boa parte dessa live agora nessa parte final. Bom, acho que depois de tudo que eu disse, mudança no estilo de vida. Deixa a preguiça de lado, põe a preguiça para correr, né? Eu recebi um vídeo muito engraçadinho, um bicho preguiça correndo numa esteira. Então, põe a preguiça para correr. Então, faça atividade física, não há necessidade, você não precisa ir para a academia. Eu sei que as pessoas estão assustadas. Em primeiro lugar, é pensar no emocional. Todo mundo fala, hoje em dia, voltou a história da síndrome da cabana. A síndrome da cabana, pelo confinamento, o que acontece? As pessoas começaram a ficar, estão desenvolvendo síndrome do pânico, ansiedade, angústia, medos dos mais variados, não quer mais sair de casa, estão deprimidas, irritadas, agressivas. Então, em primeiro lugar, é pedir para que não fique com televisão ligada e deixe a mídia sensacionalista de lado, pegue um bom livro ou ouça uma música que eleve a alma, que alimente a alma, faça coisas produtivas, pense na alimentação de uma forma assim, aliás, é uma coisa importantíssima falar. O Hipócrates, que foi considerado o primeiro médico na história da humanidade, ele dizia o seguinte, que os alimentos são os remédios. Então, pense assim, em comer de uma forma interessante, você vai abolir os seus remédios. Os alimentos são os seus remédios. Eles é que vão evitar você de adoecer. Porque eu não sei se vocês já perceberam, toda pessoa que é gulosa, gosta de comer, então fala assim, quer tirar um efeito nocivo de um alimento, falando, hoje eu vou comer um churrasquinho, eu vou tomar um whiskinho, uma cervejinha, então coloca tudo no diminutivo, como se isso fosse minimizar os efeitos deletérios que esses alimentos têm. Então, procure ser mais regrado, alimente-se com alimentos in natura, como eu falei, ricos em grãos integrais, verduras folhosas,
abandone os refrigerantes, tome mais água, hidrate-se muito bem, tenha mais fé, seja qual é a religião que você possui, busque proteção, acredite em alguma coisa, num ser supremo que está pensando no melhor futuro para todo mundo, evite aglomerações, siga as orientações de higiene pessoal, lavando as mãos, usando a máscara. Eu tenho certeza que com todas essas medidas, mudando o estilo de vida, pensando na alimentação, cuidando mais, tenta tirar os programas sensacionalistas, as notícias desagradáveis, por uma leitura mais edificante, fazendo alguma coisa que, sabe, goste, uma tapeçaria, alguma coisa que, se a pessoa tem habilidade com as mãos, alguma coisa de artesanato, tente ocupar o seu tempo de uma forma útil. Eu pude perceber até que muitas pessoas adotaram cãezinhos abandonados no período da pandemia. Se você quer fazer alguma coisa, eu recolhi da rua, ajudei um cãozinho, hoje ele já está com dono, foi muito interessante resgatá-lo e dar condições para ele ter uma vida saudável, ao lado de um dono amoroso. Então, tem que fazer alguma coisa, porque eu sei assim, que as pessoas estão tão apavoradas que estão colocando na cabeça que os gatos, os cães podem transmitir o vírus. Eles não vão transmitir os vírus. Os animais, não. Por favor, um dono, sim, se tiver com o Covid e tossir em cima do animal, no pelinho dele pode ficar alguma cepa do vírus, sim, aí ele pode contaminar o bichinho, mas o bichinho não vai contaminar o dono. Fique tranquilo com isso. Se você levar os animaizinhos para uma caminhada, então, limpa muito bem os pezinhos, mantenha higiene, tudo vai dar certo, mas nunca com cândida. Tem, assim, vários artigos, agora eu vi, pessoas passando cândida nos coxins, né, que são as borrachinhas das patinhas, não façam isso. Falta de bom tamanho. E o cachorrinho até anima a gente a fazer uma caminhada, dar uma volta. Muito bom. Vai ser muito legal. Quando nascer o bebê, o bebê já vai ter um amiguinho. Já. E outra coisa, uma casa com animal vai fazer com que o sistema imunológico do teu bebê seja ativado. É muito importante ter um bichinho em casa. Legal, o sistema imunológico. A Thalita estava falando aqui, eu dei uma caidinha e já voltei. Ela falou que vai acabar a pandemia com 2 cachorros e vou virar uma Masterchef. Ela já até colocou. E aí ela falou que ela aproveitou para até fazer uma horta. Tá aqui, ela escreveu aqui para a gente, a Tatiana Morim aqui. E eu queria aproveitar, gente, que eu dei uma caída e voltei rapidinho, mas todas essas dicas que a doutora Eliana disse aqui na live, elas foram aqui nesse livro que nós escrevemos, acho que agora dá para ver, sobre doenças crônicas, a pessoa tentando aqui, colocando o enquadramento ideal, e esse livro, inclusive, quem quiser, a gente está... Obrigada, Adri. Adri tem, ó, tá vendo? Adri leu direitinho, e aí, gostou, não gostou, Adri? Bastante. Não, e principalmente para a fase que eu estava, né? Que é tudo ensinando como a gente prevenir uma doença crônica na Micaela que está chegando. Então, assim, esse livro a gente teve o intuito de ajudar realmente todas as pessoas. Quem quiser, quem tiver interesse desse livro, pode mandar uma mensagem inbox para mim, eu respondo. E aí eu estou com vários aqui em casa, porque a gente fez o lançamento no final do ano e logo depois veio a pandemia, e aí a gente ainda continua vendendo também. Então, Tatiana, se você quiser, entre em contato comigo, manda uma mensagem para mim, e aí a gente se fala por WhatsApp, manda seu número que a gente conversa. E aí eu mando para vocês pelo correio, sem dúvida nenhuma. Assim, é um livro muito bacana, é um livro que foi feito com o maior carinho, maior atenção do mundo para ajudar todo mundo. E a gente tem um objetivo que esse livro
possa chegar até o Ministério da Saúde e possa ser disponibilizado para mais pessoas, assim, e, enfim, a gente pode fazer até, em algum momento, uma parceria com o Ministério, enfim, para ajudar realmente a prevenir essas doenças crônicas e diminuir, inclusive, o gasto do governo, que o governo tem com o tratamento da população brasileira. Então, a ideia nossa é essa. Então, espero que vocês tenham curtido muito a live. Adri, você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa aqui para a gente finalizar? Quero agradecer, primeiramente, o convite. Espero que eu tenha agregado alguma informação aí para todo mundo. É um prazer sempre estar conversando com vocês. E puxando um pouco a sardinha agora para os pirolos, gente, verdade mesmo, tá? É um livro, assim, que eu, quando li, eu falo que ele é praticamente um manual, uma apostila para vocês. Então, tem muita informação dentro dele que não é assim, você lê o livro e guarda lá na estante. Ah, o que era aquilo mesmo? Você volta aqui, tem o que é legal comer, o que não é legal comer, como se preparar para uma gestação, depois que já teve a gestação, que atividade física para cada momento da sua vida. Então, ele assim, é como se fosse uma apostila. É muito legal mesmo, puxando um pouco de sardinha para o lado delas, porque realmente eu gostei, viu? Tá sucesso esse livro. Fico feliz. E aí, Helena, o que você quer deixar de mensagem aqui final para todo mundo? Bom, como nós falamos de prevenção, eu achei interessante que no livro que nós escrevemos, a gente resgata o valor da puericultura. Essa ciência maravilhosa, ela resgata o poder de observação, ela aguça os sentidos, ela previne a doença, enfatizando, né, a saúde, e é super importante, assim, as mulheres que estão gerando um bebê, elas têm noções preciosíssimas sobre puericultura. E também para profissionais, para médicos, que infelizmente atualmente não se fala mais sobre isso, não se fala sobre prevenção, eu espero que a medicina do futuro seja preventiva. É muito mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la. Muito mais fácil, exige muito menos sofrimento, muito menos gastos, é muito mais inteligente assim. Uhum. Obrigada, eu espero que eu também tenha agregado valor ao conhecimento das pessoas. Se precisarem entrar em contato comigo, elianapirolo@uol.com.br. Eu teria o maior prazer de conversar com vocês. Gente, quero agradecer a participação de todos vocês. A gente vai fazer a próxima live no dia 19. A gente vai falar sobre prevenção das doenças arterial periférica e coronariana. Então, a gente tem a participação do cardiologista, o Ricardo Moraes, que inclusive, ele é gerente médico cardiovascular da Bayer, e é a Juliana Souza, que é enfermeira, ela também tem diabetes tipo 1, ela é educadora em diabetes, e ela teve um AVC antes de descobrir o diabetes. Então, eu acho que é um caso muito bacana, porque as pessoas não relacionam o diabetes com as doenças cardiovasculares. Então, é muito importante a presença de todos vocês. Então, quero agradecer, espero o dia 19, às 18 horas, vocês todas aqui, e muito, muito, de novo, obrigada a todos vocês pela participação. Um beijão, viu? Boa noite a todos. Boa Fiquem noite. com Deus.